Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. O PSOL protocolou o pedido de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer. PT e PCdoB registraram representação contra Temer na Procuradoria-Geral da República. O plenário da Câmara deve votar esta semana o pacote de medidas de corrupção, de combate à corrupção, proposto pelo Ministério Público e assinado por 2 milhões de brasileiros. Do Salão Verde, Carolina Nogueira. A proposta vai a voto depois dos presidentes da República, da Câmara e do Senado anunciarem um pacto contra a inclusão de qualquer medida que anistie o Caixa 2. Do corredor das comissões, Mariana Pschitek. Comissão da Reforma Política recebe o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje é terça-feira, 29 de novembro. Agora em Brasília, 8h52, pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. O projeto das medidas contra a corrupção deve ser novamente o tema dominante na Câmara esta semana. A expectativa é grande pela votação, remarcada para hoje, depois de muito desentendimento na semana passada. Para entender o que houve, é preciso relembrar os fatos da semana passada. Aprovado na comissão especial por volta das 2 horas da madrugada de quinta-feira, o projeto contra a corrupção chegou ao plenário Ulisses Guimarães logo na manhã seguinte. Tempo curto para os deputados que não fizeram parte da comissão analisarem e entenderem as propostas que alteram cerca de 200 artigos de leis em vigor. O resultado foi o adiamento. O melhor que a gente faz é deixar essa votação para terça, para que a gente não aprove aquilo que não deve aprovar ou que não suprima do texto aquilo que não necessariamente precisa ser suprimido pelo debate entre os líderes. Era o que a gente queria, não votar de maneira assodada, porque me parecia que estava armado um grande acordo para apresentar a anistia de Caixa 2, que a gente se posicionou totalmente contra. Politicamente, essa controvérsia em torno de uma suposta emenda que seria apresentada ao relatório foi um dos principais obstáculos para a votação. Anteriormente, ele tipifica o crime, está lá nas 10, 12 medidas atualmente. O anterior ainda pode ser criminalizado pelo artigo 350 do Código Eleitoral. Por que, então, eles não estão satisfeitos com isso? Porque, na verdade, ninguém foi punido no Código Eleitoral. E eles querem uma anistia explícita. No Código Eleitoral, que é de 1950, nós temos lá o artigo 350. O relatório mexe no artigo 350. Resposta objetiva, não. O relatório cria o artigo 354A, que pela primeira vez no Brasil criminaliza quem doa e quem recebe. Criminaliza pela primeira vez no Brasil o eleitor que vende voto. Estabelece de maneira clara a responsabilidade aos partidos políticos, dentro e fora do período eleitoral. Não há crime, não há anistia de um crime que não existe. Isso está claro e nós não vamos tratar de nada diferente que não seja a questão objetiva que está na matéria do Ministério Público da tipificação do Caixa 2. É isso que está na matéria. Se a redação do Ministério Público é a correta ou não é, isso é outra coisa. Agora, fora da tipificação do Caixa 2, não haverá nenhuma votação nessa casa, porque nenhum líder pediu isso. Nenhum líder quer anistiar algo que não existe. Além do obstáculo político, pesou também no adiamento a confusão regimental envolvendo a forma como o relatório poderia ser alterado no plenário. Cada partido tem 1, 2 ou 3 destaques para fazer, ou apresentar alguma emenda. Como esses destaques e emendas dependem do acatamento ou não do relator, se discute na dúvida de se construir um substitutivo. Mas tanto os destaques quanto o substitutivo carece de um debate mais amplo, de um tempo maior. Terça-feira nós teremos ainda algumas contribuições que vão aperfeiçoar o projeto, com muita serenidade, com muito equilíbrio. E comporta sim aperfeiçoamentos. Para mim o que vale são as 10 medidas, o resto é periférico. Então eu prefiro aprovar as 10 medidas e o que tiver dando problema, que não estão dentro do âmbito das 10 medidas, que não foram pedidas pela rua, que não foi pedido pelos promotores de justiça, que estão combatendo a corrupção nesse país, é melhor deixar de lado e não dificultar. Bom, vamos agora conversar com a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Verde. Bom dia, Carol.
Bom dia, Cláudia. Grande a expectativa para essa análise, então, no plenário. O projeto chega para análise dos deputados depois desse pacto anunciado no final de semana entre o presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, de votar, junto com as medidas de corrupção, de excluir dessa possibilidade, desse relatório, qualquer coisa que faça menção a essa possível anistia ao Caixa 2. Foi uma segurança que os 3 presidentes anunciaram juntos, então, no domingo, numa expectativa de ter uma votação mais tranquila. É um momento delicado para o governo, depois da saída do governo do ministro da Secretaria de Governo, Jardel Vieira Lima, e são muitas votações importantes que o governo enfrenta, que o Congresso enfrenta essa semana lá no Senado. Vai ser analisado hoje também a chamada PEC do teto de gastos. É sobre isso que a gente conversa agora com o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do PMDB da Paraíba, e o deputado Daniel Almeida, que é do PCdoB da Bahia. Deputado Hildo Rocha, eu começo falando com o senhor, qual a expectativa do senhor do ponto de vista do governo, como o governo chega nessas votações, vai continuar conseguindo ter as votações tranquilas e folgadas que teve até agora? Primeiro, apenas corrigindo, eu sou representante do Maranhão, sou do PMDB do Maranhão. Desculpa, deputado. E o governo entende que essas medidas são medidas, como foi já falado pelo próprio presidente Michel Temer, de grande relevância para o combate à corrupção. Agora, o que eu tive analisando alguns deputados também é que há jabuti dentro do relatório, dentro do substitutivo do deputado Onyx Lorenzoni. Então, esse tipo de procedimento, colocar matérias que não são matérias que vieram da sociedade para que seja aprovado no atropelo, não pode ser feito dessa forma. Como, por exemplo, existe uma mudança na legislação que trata sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Com essa determinação, sendo aprovada esse projeto de lei, esse artigo, os advogados que praticarem qualquer atos que não estejam em dias com a OAB, ele vai pegar apenas 2 anos de cadeia. Então nós temos que fazer algumas modificações, assim como também o ferimento de morte do Pacto Federativo, porque na busca dos recursos obtidos através de improbidades administrativas, consta apenas estados, a União e o município ficaram de fora. O Pacto Federativo é bastante claro. Quem tem que buscar o dinheiro que é do município é a Fazenda do município, é a Procuradoria Municipal. Deputado, só para eu entender rapidinho, quando o senhor fala desses jabutis, a preocupação do senhor, então, não é só nessa questão da anistia ao Caixa 2, todo mundo está falando disso, tem outros aspectos aí dentro que o senhor está chamando a atenção. Exatamente, eu já tinha chamado a atenção lá atrás, com relação à questão de uma possível anistia ao Caixa 2 praticado no passado. E isso não vai acontecer, até porque há um pacto formado entre os 2 poderes constituídos, o Poder Executivo, que é quem tem poder de sancionar ou vetar, e o Legislativo, de que não vai haver anistia a Caixa 2. Ponto final, todo mundo concorda com isso. Mas nós, nos debruçando sobre o substitutivo que foi elaborado pelo deputado Onyx Lorenzoni e aprovado pela comissão, nós encontramos lá alguns jabutis, que eu estou citando aqui. Esse jabuti não pode, porque a sociedade não mandou para esta casa uma medida que não seja o combate à corrupção. Estou misturando alhos com bugalhos. Deputado Daniel Almeida, qual a opinião do senhor? O senhor acha que com toda essa polêmica em torno desse relatório apresentado pelo deputado Onyx, esse relatório deve ser aprovado, deve ser rejeitado? O que o senhor espera dessa votação de hoje? Bom dia a todos. Primeiro, me associar ao sentimento de todos os brasileiros pelo acidente com o time da Chapecoense. Todos estão de luto. Dizer que a Câmara vai funcionar no dia de hoje. A prioridade, esta matéria de combate à corrupção, é um tema complexo. O relatório que veio é um relatório com mais de 200 artigos, passou por sucessivas modificações. É natural que, ao finalizar um relatório, todos tenham a possibilidade de ler o relatório, compreender, retirar excessos. A autonomia é da casa, nós recebemos todas as sugestões, mas o Poder Legislativo não pode abrir mão da sua autonomia para deliberar, fazer modificações e atender ao interesse da nação. Anistia, isso é um absurdo, não tem anistia, esse termo é mal empregado num momento como esse, só se anistia crimes que se cometeu e não há nenhuma possibilidade de anistia. Acho que o relatório que foi aprovado na comissão é a referência e devemos aprová-lo no dia de hoje ou no dia de amanhã. E essa semana teremos que nos debruçar sobre outras matérias,
como há um debate a respeito de matérias que fazem restrições ao acesso a benefícios previdenciários, que também é de densidade, de grande significado. Nós, de logo, manifestamos uma opinião contra esta matéria e há também um debate fundamental sobre a lei de repatriação, que já está em discussão e já foi votada no Senado, que também deve merecer o debate e apreciação desta Casa com o máximo de urgência. A gente vai falar desses outros temas de plenário já, mas antes vamos dar uma olhadinha no que o relator das medidas de combate à corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, a avaliação que ele fez, a análise que ele fez ontem sobre esse pacto anunciado pelos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Quero aplaudir, a decisão de virem a público para trazer tranquilidade para a sociedade brasileira. Não fazia nenhum sentido se avançar naquela discussão. E eu fico mais tranquilo que o trabalho que a gente fez lá na comissão e que teve o substitutivo aprovado por unanimidade prova que a gente estava correto no procedimento que a gente havia adotado. E também estavam corretos todos aqueles parlamentares que na quinta-feira passada impediram a votação assodada, rapidamente, que poderia ter levado a Câmara a um conflito institucional com os outros poderes e principalmente com a população brasileira, que não faria bem para ninguém. Existem sim preocupações, porque existe um zum-zum de que poderia ser completamente descaracterizado o projeto na votação em plenário. Eu realmente apelo para que isso não aconteça. Deputado Hildo, o senhor apontou aí várias preocupações em relação ao relatório. No entanto, o deputado Onyx e outros parlamentares falam também que uma desconfiguração desse relatório em plenário poderia ser mais temerário por não se saber exatamente o que estaria votando. Qual que é a opinião do senhor? O senhor acha que esse relatório deve ser mantido, deve ser rejeitado? Que tipo de discussão ou de reforma, de mudança pode acontecer hoje em plenário? Se ele não pudesse ser mudado no plenário, não deveria nem vir para o plenário. Isso é um absurdo, esse pensamento de que o conjunto dos deputados é que tem autonomia. Aqui nós viemos por sufrágio popular, nós aqui estamos representando o povo brasileiro, o sentimento do conjunto do povo brasileiro. Portanto, todos nós temos o direito e até mesmo o dever de melhorar esse projeto de lei. Não significa dizer que aprovado na comissão está ótimo. Não, senhora, não é isso. Nós temos que trabalhar, melhorar, aprimorar mais ainda. Obviamente que aquelas medidas de combate à corrupção, inclusive foi algumas delas retiradas lá na comissão, que pode voltar a ser discutida e pode inclusive ser aprovada no plenário. Não concordo com essa ideia do deputado Onyx de que o que aprovou no plenário, se aprovou na comissão, vai ser aprovado no plenário. Não, de forma nenhuma. Então, para isso não haveria necessidade de ser discutido e submetido à votação no plenário. Deputado Daniel Almeida, o senhor acha que entre esses assuntos que foram rejeitados na comissão, por exemplo, a questão do crime de responsabilidade para juízes, procuradores, promotores, isso poderia voltar à baila, voltar à discussão dentro do plenário? Todos os temas podem voltar a ser discutidos no plenário. Eu concordo absolutamente com o deputado Hildo. É o plenário que decide. Nenhuma matéria chega ao plenário e passa sem uma apreciação, sem emendas, destaques. O plenário tem que refletir a opinião majoritária de todos os representantes de cada segmento. A comissão é um pequeno núcleo que faz a apreciação preliminar, mas sempre dando espaço a que o plenário possa se posicionar. Eu penso, por exemplo, que o crime de responsabilidade deve ser atribuído a todas as autoridades. Ninguém pode ficar de fora. Por quê? Que alguns podem ficar à margem e acima da lei. Todas as autoridades têm que prestar contas à sociedade, têm que ter um controle social. Eu não sei por que receio de alguns se acharem acima e à margem da lei. Qual o receio? O Ministério Público, o Poder Judiciário, não é nenhum tipo de perseguição. Todos devem se sentir confortáveis num tratamento igual. Acho que esse é um debate de mérito essencial para se fazer no plenário. Pode até não ser feito nesta medida se houver uma conveniência do plenário, mas a necessidade de fazer deve ser mantida. Para encerrar rapidinho, uma última pergunta mais política. Esse projeto chega num momento delicado, um momento de mudança aí para o governo Michel Temer. O senhor acha que isso vai se refletir ou essa discussão vai acabar sendo uma discussão mais técnica mesmo, com tantos aspectos técnicos desse relatório? Não, eu entendo que
essa proposta, esse projeto de lei, e que teve como relator na comissão o deputado Onyx, ela está sendo tratada apenas como no âmbito do seu conteúdo, não de maneira política, até porque o presidente Michel Temer, ele se colocou perante a opinião pública na forma de que não vetará nenhuma anistia ao Caixa 2, praticado no passado. Até porque, como disse o deputado, não há crime, não há anistia sem crime. Portanto, eu não vejo que haja nenhuma interferência política, nem de que haverá interferência política nem do Executivo e nem de outro poder no que diz respeito à discussão e votação desta matéria. Deputado Daniel, o senhor concorda? Vai ser uma análise mais técnica do que política? É sempre técnica, é sempre política. O ambiente político, todos nós enxergamos, é tenso, é grave, mas nós não podemos parar o poder executivo nem o poder legislativo. E tem que haver harmonia entre os poderes, preservando a independência de cada um. O Congresso Nacional delibera e o Presidente da República tem a prerrogativa de vetar, vetando, o projeto volta à Câmara, ao Congresso, para apreciação. Portanto, acho que é salutar essa contribuição que vem das ruas. Nós precisamos de mais iniciativa popular para chegar a esta casa, projetos de lei. Nós precisamos de mais referendos, mais plebiscitos, chamar mais a população para participar das decisões e assim aprofundar a democracia. O que nós temos verificado no país hoje é um cesseamento do processo democrático. A retirada da presidenta Dilma, agora um debate sobre a possibilidade de pedir a saída do presidente Temer. Tudo isso são elementos do processo democrático, mas são regras de exceção. Nós precisamos favorecer mais a normalidade democrática e chamar mais a população para participar das coisas. Agora, sempre levando em conta que há um foro, uma instância deliberativa, que é o Congresso Nacional. E essa instância, essa prerrogativa não pode ser suprimida. Por isso, o Congresso Nacional deve ter liberdade para, recebendo aqui as sugestões, ter autonomia para fazer a deliberação que achar mais conveniente. Deputado Daniel Almeida, deputado Hildo Rocha, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai acompanhar essa votação complexa aí, que tem muita expectativa em torno dela, hoje de tarde. Cláudia. 9h09 em Brasília, pelo horário brasileiro de verão. Olha, o PSOL protocolou ontem na Câmara um pedido de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer. Já o PT e o PCdoB registraram uma representação contra Temer na Procuradoria-Geral da República. Para os três partidos, o presidente cometeu crime de responsabilidade no caso que resultou na demissão dos ministros da Cultura, Marcelo Calero, e da Articulação Política, Gedel Vieira Lima. Os deputados do PSOL protocolaram um pedido junto à Secretaria-Geral da Mesa. Para a bancada do partido, Michel Temer deveria ter demitido imediatamente Gedel Vieira Lima da Secretaria de Governo ao tomar conhecimento da tentativa de interferência dele no Ministério da Cultura para liberar uma obra de seu interesse particular. A sociedade civil brasileira está atenta para o que está acontecendo nesses casos de utilização do cargo em benefício próprio. Nós achamos que o Temer também está enquadrado na mesma questão do Gedel, porque ele praticou, na verdade, o mesmo crime que foi colocado. E ele deu anuência que outros ministros e o conjunto da cúpula do governo o fizessem. Com o mesmo argumento, outros dois partidos de oposição, PT e PCdoB, querem que a Procuradoria-Geral da República reforce a investigação sobre o caso. Além disso, eles se reuniram com juristas para analisar a viabilidade de outro pedido de impeachment contra Temer. Nós estamos trabalhando com o mundo jurídico e com os movimentos sociais para que venha da sociedade o pedido de impeachment e não dos parlamentares. O nosso problema é ter um pedido que tenha substância e sustentação social para que chegue com força no parlamento, senão o indeferimento pode ser imediato. Para os partidos que apoiam o governo, não há motivo para um processo de impeachment contra o presidente da República. Nós estamos vivendo um momento óbvio que há esse processo com relação ao ex-ministro Gedel na Comissão de Ética do Governo Federal. Eles estão apurando, vão dar
um parecer. Não acredito que haja nenhuma razão para abrir um procedimento de impeachment ao presidente Michel Temer. O pedido de impeachment vai ser analisado pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Se aceito, é preciso o apoio de pelo menos 2/3 dos deputados em plenário para que o processo seja instalado. Se negado, o pedido feito pelo PSOL é arquivado. Do Salão Verde agora, nós vamos direto ao corredor das comissões conversar com a repórter Mariana Pchitik. Bom dia, Mariana. Quais as suas informações? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre um dos transportes apontados por especialistas como transportes do futuro. A Comissão de Viação e Transportes vai fazer uma audiência pública daqui a pouco, às 10 da manhã, para falar da implantação de trem. Nesse caso, o trem regional, ligando São Paulo, Campinas e Americana, falar um pouco da concessão de ferrovia e prazos. Quem pediu essa audiência pública foi o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. Vai conversar com a gente, estava explicando aqui a importância dessa região, não é, deputado? E como seria bom essa concessão de ferrovia no lugar. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Mariana, mas é fundamental que a gente possa debater, e é isso que vai fazer a nossa audiência pública dentro de mais alguns instantes, esse modal ferroviário para o Brasil. Nós sabemos muito bem que na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos agora com uma força muito grande no sentido de fazer investimentos nessa direção, o modal ferroviário tem sido para o transporte de passageiros uma alternativa muito importante. E nós, infelizmente, no Brasil, esquecemos ao longo do tempo, nós destruímos uma malha ferroviária que nós já tínhamos, né, e há necessidade de recuperar isso. Porque o transporte é mais barato, é um transporte de melhor qualidade, é um transporte que evita acidentes, é um transporte que evita poluição. Então, há necessidade. E nós temos um projeto chamado Intercidades, é um projeto de iniciativa do governador Geraldo Alckmin em São Paulo, que atinge 25% do PIB brasileiro. Esse transporte intermodal, ele junta a cidade de Campinas, passando por Americana, até a cidade de Santos, passando por São Paulo. E também vai desde Sorocaba, passando por São Paulo, até São José dos Campos e Pindamonhangaba. Então, você veja, é um transporte, é uma linha ferroviária chamada Intercidades para transporte de passageiros que atinge 25% do PIB brasileiro. Então, essa é uma proposta que nós vamos debater agora, porque o governo federal tem intenção em relicitar as concessões ferroviárias. E nós precisamos de um debate sobre isso, porque o governador de São Paulo quer implementar, quer começar a discutir isso. E para isso chamar, inclusive, a iniciativa privada. Esse é um projeto chamado Intercidades, de trem de passageiros, que envolve um recurso mais ou menos de 20 bilhões de reais. É um projeto bastante arrojado, que vai desafogar principalmente esse trecho que vai de Americana, Campinas, Jundiaí e São Paulo, que tem na rodovia dos Bandeirantes um congestionamento de mais de 5, 6, 7, 8 quilômetros todas as manhãs para entrar em São Paulo. Então, nós estamos vivendo mais ou menos o caos ali. E se nesses próximos anos nós não tivermos uma alternativa, e essa ferroviária, na minha opinião, é a mais importante, é a melhor adequada para esse momento, de a gente começar a pensar nesse projeto, nós vamos ter muita dificuldade de transporte de passageiros nessa região. Então, mais do que nunca, chamar a iniciativa privada. O Brasil está precisando de investimentos, nós temos vários países com vontade de fazer investimentos nessa área ferroviária, principalmente a Coreia, a China, que querem fazer investimentos, já estão estudando alternativas. Algumas empresas também europeias querem fazer investimentos e o Estado de São Paulo está aberto a isso. E nós vamos começar por esse projeto desse trem Intercidades que vamos debater daqui a pouco na Comissão de Transportes. Deputado, aqui na Câmara, o que a Câmara pode fazer nessa discussão de mudança de modal, investir em ferrovia no Brasil, além dessa audiência pública de hoje? Olha, nós temos aqui a responsabilidade de construir o orçamento federal, não é? Esse é um investimento nessa primeira etapa que a gente pensa em começar já a discutir um projeto real, porque já existe uma manifestação de interesse privado nessa linha de pouco mais de 130 quilômetros, que vai de Americana, Campinas, Jundiaí, São Paulo. A ideia é que a gente possa ajudar no orçamento federal, com recursos federais, e chamar a iniciativa privada para um projeto de PPP, parceria público-privada.
Então, o governo federal tem condições, sim, de colaborar, de ajudar através do orçamento federal e também com as alternativas e concessões que estão sendo abertas novamente para a área ferroviária, e nós vamos precisar muito fazer compartilhamento de linhas ferroviárias já existentes lá em São Paulo. Vanderlei Macris, obrigado pela entrevista, boa audiência pública daqui a pouquinho na Comissão de Viação e Transportes. Cláudia. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. O plenário da Câmara deve votar esta semana o pacote de medidas de combate à corrupção proposto pelo Ministério Público e assinado por 2 milhões de brasileiros. O PSOL protocolou o pedido de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer. PT e PCdoB registraram representação contra Temer na Procuradoria-Geral da República. São 9h17 em Brasília. Você vai ver depois do intervalo. Ministério da Educação quer gastar R$1,5 bilhão nos orçamentos de 2017 e 2018 para implantar a educação em tempo integral no Brasil. Agora em Brasília, são 9h19 pelo horário brasileiro de verão. O Câmara com Notícia está de volta. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou nesta segunda-feira que o governo quer gastar R$1,5 bilhão nos orçamentos de 2017 e 2018 para implantar a educação em tempo integral no Brasil. O ministro participou de uma audiência pública na comissão mista que analisa a reforma do ensino médio, mas o debate não teve a presença da oposição, que se retirou em protesto. Na parte da manhã, estava prevista a realização da primeira audiência pública do dia na comissão especial que analisa a reforma do ensino médio, mas o ex-ministro Aloysio Mercadante não apareceu, o que gerou uma polêmica na comissão. A senadora Fátima Bezerra e a deputada Maria do Rosário criticaram a marcação da audiência na segunda-feira pela manhã. Não venham aqui com essa demagogia de dizer aqui que a obrigação de todo e qualquer parlamentar está aqui. Não venham com essa demagogia. A senadora Ana Amélia respondeu pela base do governo. A senhora podia ter mais respeito com seus colegas, senadora Fátima Bezerra. Eu estou aqui trabalhando. Não faço demagogia e não aceito. Não aceito ser chamada de demagogia. Eu não concedi uma parte a Vossa Excelência. A senhora desrespeita e tem que... Eu não concedi uma parte a Vossa Excelência. Não se trata da ausência dos ministros, se trata de uma agenda mal organizada pela presidência da comissão, que não valorizou a presença dos ministros para um momento que nós poderíamos ter feito um debate positivo acerca do tema. É lamentável que depois de confirmado pelo ex-ministro Mercadante, inicialmente ele mandou um e-mail dizendo que não viria, em seguida ele confirmou a presença até em respeito ao parlamento, e simplesmente não veio. E mesmo com toda essa polêmica, o relator, senador Pedro Chaves, confirmou que nesta terça-feira entregará o seu parecer, que deverá então ser discutido e votado na comissão mista. Já na parte da tarde, foi realizada a audiência com o ministro da Educação, Mendonça Filho, mas as parlamentares da oposição decidiram abandonar o plenário com o argumento de que a reforma do ensino médio não está sendo debatida com o tempo necessário. Vossa Excelência é bom parlamentar, mas não está sendo bom ministro da Educação. Com licença, senhor presidente. A oposição prega tanto debate, na oportunidade que nós temos para debater, a oposição foge do debate. Ao final da reunião, Mendonça Filho disse que o governo já reservou R$1,5 bilhão que serão investidos em 2017 e 2018 na implantação do ensino integral no nível médio. Ele também disse confiar no relatório do senador Pedro Chaves. Eu tenho muita convicção de que o espírito principal do projeto será preservado. A flexibilidade, o protagonismo do jovem, maior conexão entre a educação de nível médio e a educação técnica profissionalizante e um currículo básico que vai permitir que o jovem defina as suas próprias ênfases. A subcomissão de fármacos, que é ligada à Comissão de Seguridade Social e Família, debateu o uso experimental de medicamentos no Brasil e também a pesquisa científica nessa área. O quadro apresentado por especialistas é desanimador, principalmente no que diz respeito ao tratamento de doenças raras. O maior comprador de medicamentos do mundo é brasileiro, o SUS, Sistema Único de Saúde.
Boa parte desses remédios que tratam a população vem de fora do país. Mas não precisaria ser assim se o Brasil investisse numa cadeia produtiva que encontra dificuldade para funcionar aqui. Na universidade, com a ciência, você faz a descoberta. Para que essa descoberta se transforme num produto vendido nas farmácias, existe um longo caminho chamado Vale da Morte. Esse Vale da Morte é em todo mundo. No Brasil ele é terrível porque nada passa, porque nós temos dificuldades burocráticas, nós temos dificuldades, inclusive, de desenvolvimento, porque nós não temos algumas fases, uma vez que, por exemplo, com o fechamento do Instituto Royal de São Paulo, nós não fazemos os pré-clínicos chamados, e com isso dificulta muito passar para o produto final. Essa foi uma das revelações feitas por especialistas à Subcomissão de Fármacos, ligada à Comissão de Seguridade Social e Família. Para quem trabalha com desenvolvimento científico e tecnológico, é essencial aumentar o investimento nesse setor de forma contínua, num projeto estruturado, unindo universidade, indústria e o Estado. O Estado entra com recursos para financiamento da pesquisa. A universidade entra com os seus pesquisadores, com os cientistas para fazer as descobertas. E o setor privado entra com a capacidade de transformar aquela descoberta, adequar aquela descoberta em um produto final. Essa adequação recebe o nome de pesquisa tecnológica. Pesquisa tecnológica que é cada vez mais essencial para o tratamento do câncer, por exemplo. Só em 2015, o SUS atendeu 400 mil pacientes com a doença. E a incidência deve aumentar na população porque estamos vivendo mais, disse esse integrante da Academia Brasileira de Ciências. Ele explicou que as pesquisas têm demonstrado resultados cada vez melhores quando o tratamento é feito com o reforço intensivo da imunidade do paciente. A estimativa é que 50% dos tratamentos de câncer nos próximos anos vão envolver a imunoterapia. Não tem jeito, né? E uma estimativa de custos com o Brasil mostra que o valor vai ser superior a 5 bilhões de reais. Certo? Bom, como se trata de produtos biológicos, o custo é muito grande. Um ciclo de tratamento com um desses imunoterápicos é de 120 mil a 130 mil dólares. Já há pesquisadores trabalhando nessa área aqui no Brasil. A produção em larga escala para o SUS de fármacos para imunoterapia poderia reduzir os valores em até 70%. Mas os pesquisadores brasileiros sabem que até lá o caminho será longo. E se é assim com o câncer, uma doença tão comum, imagine com as 7 mil doenças raras existentes hoje no mundo. São problemas genéticos graves, de difícil diagnóstico, com pouca medicação disponível, que afetam até 8% da população e matam 30% das crianças afetadas até os 5 anos de idade. Este geneticista fez uma revelação assustadora. O país, ele se omite. Ele não quer fazer o diagnóstico dos pacientes com doenças raras para não precisar pagar o medicamento. É duro falar isso, mas é uma oportunidade que eu tenho, é uma verdade. Não tenho nenhuma dúvida. Os especialistas afirmam que o Brasil precisa ter leis mais simples e eficientes para possibilitar ao país avançar não apenas na produção de medicamentos, mas também na de princípios ativos. E o que mais chamou a atenção é que nós realmente temos uma base acadêmica muito boa no nosso país. Então, tentar transferir isso para que a indústria nacional também possa utilizar desse conhecimento e, principalmente, que o nosso país, né, a nação brasileira possa se beneficiar disso, talvez seja o nosso maior desafio. Nós vamos colocar isso num relatório, deverá depois ser debatido na comissão. O relatório, ao final, aprovado, é um instrumento de trabalho, seja para fazer pressão em cima de órgãos públicos, onde couber, ou para mudar até mesmo a legislação, se for para contribuir para melhorar o desempenho da ciência brasileira. Vamos agora saber das últimas informações sobre o dia lá nas comissões, com a repórter Mariana Pchetik.
Cláudia, vamos falar de 2 destaques da manhã aqui no corredor das comissões. O principal deles é a Comissão de Reforma Política, que hoje recebe o ministro Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, a comissão deve ter uma reunião para votar requerimentos na Comissão de Reforma Política, fazer algumas audiências públicas, continuar a discussão do assunto. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público vai fazer uma audiência pública no auditório Nereu Ramos, aqui na Câmara dos Deputados, para discutir a situação de servidores públicos do GDF, governo do Distrito Federal, que não receberam a última parcela do reajuste concedido pelo governo anterior. Então, esses são os destaques de agora pela manhã no corredor das comissões. Cláudia. E com a repórter Carolina Nogueira, as últimas informações sobre o dia no plenário Ulisses Guimarães. Cláudia, daqui a pouquinho tem sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra, Dia Nacional da Consciência Negra. No início da tarde, 1:45, começa a sessão ordinária no plenário para análise desse projeto que trata das medidas de combate à corrupção. Na pauta da semana tem outros projetos também que podem ir para votação. O projeto que aumenta a carência para a concessão de benefícios previdenciários como o auxílio-doença, o salário-maternidade, entre outros. E os deputados vão tentar aprovar também urgência para o projeto que trata da venda da dívida ativa dos estados com a União. Cláudia. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o plenário da Câmara deve votar esta semana o pacote de medidas de combate à corrupção proposto pelo Ministério Público e assinado por 2 milhões de brasileiros. O PSOL protocolou o pedido de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer. PT e PCdoB registraram representação contra Temer na Procuradoria-Geral da República. O Ministério da Educação quer gastar R$1,5 bilhão nos orçamentos de 2017 e 2018 para implantar a educação em tempo integral no Brasil. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 29 de novembro. Neste momento em Brasília, 9h29. Para você, um ótimo dia.